Graças a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Pode bater as palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Igreja, nós vamos agora ter a palavra profética e à noite completaremos a campanha que está sendo feita nessa semana, que é baseado em Efésios 3:20, com um apontamento ou direcionado como que o poder de Deus aumentou em Cristo, que é o exemplo para nós. Então o texto básico, vamos voltar lá na leitura, para mais uma fase nessa manhã, aí a parte principal vai completar à noite. Então vamos ler essa parte que está em Efésios 3:20. Então diz o seguinte, Efésios 3:20: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais além ou abundantemente daquilo que determinamos, ou pedimos, ou pensamos, mas condicional, ou segundo, ou de acordo com o poder que vai operando em nós, ou com o Espírito de Deus operando em nós, que Deus fará então tudo além, que é a duas traduções que nós lemos. Então essa é a base da campanha. Agora nós vamos ler a leitura para a mensagem agora dessa manhã. Então a mensagem desta manhã, então a parte que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 15, onde o poder de Deus vai aumentando, é o que está sendo pregado. Marcos 15, 22. E então levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que traduzido quer dizer lugar da caveira, ou de ossos de seres humanos mortos. Marcos 15, 22. E deram-lhe a beber vinagre ou vinho, ou beber vinho com mirra. Em outras Bíblias, vinagre com fel. Mas Jesus não o tocou. Nessa Bíblia, João Ferreira diz beber vinho com mirra. Em outra tradução, vinagre com fel. Mas Jesus não tocou nisso. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, então veja que a mensagem ela está sendo focada nessa semana para termos a revelação final no culto da noite, como que o poder de Deus aumenta. Então Deus fará tudo, Efésios 3:20. Então quando ele fala tudo, é tudo, mas segundo o poder que está em nós. Tudo que pensamos, pedimos, imaginamos, ele fará, mas segundo, de acordo, condicional ao poder que opera em nós. Então muitas vezes todos nós como cristãos falamos, Deus maravilhoso, Deus faz tudo, Deus é tremendo. Realmente são qualidades de Deus, mas falar a qualidade dele e ele operar, existe uma condição. Podemos conhecer Deus pelo nome, pelos testemunhos, pelo que ele faz, mas Deus fará tudo, mas segundo, de acordo ou condicional ao poder que está operando em nós. Então nós que somos a barreira para Deus, o pior inimigo, nós é que somos a muralha, ou aquilo que regra a bênção, aquilo que vai diminuindo ou aumentando, porque Deus operará pelo seu Espírito em nós, aí que ele fará tudo. Então nós é que vamos determinar o quanto Deus operará, igual encher uma caixa d'água. Se abre o registro para encher a caixa d'água de 1.000 litros, vai enchendo, mas se abrir o registro pouquinho, vai encher pouco a caixa d'água para você beber ou fazer atividade. Se fechar o registro, a caixa não enche. Se abrir o registro pouquinho e depois falar, não, eu quero só 100 litros d'água, aí vai lá e fecha para economizar, vai ter só 100 litros d'água na caixa de 1.000 litros. Então Deus fará segundo o poder que tem em nós. Então o Espírito de Deus ele vai fazendo de tudo para o poder aumentar em nós, para Deus fazer tudo. Então como que isto ocorreu com Jesus? Então começa lá no batismo de Jesus. Ao longo da vida dele, o poder foi aumentando. Ele não recebeu tudo de uma vez. Recebeu tudo gradualmente, lógico, sem pecado,
mas não são de Deus, até que consumou lá na cruz, que vai ser pregado, e ele fala, está consumado, ó Pai. Quando então ele fala isso, o poder completou, por isso que ele morre e Deus pode ressuscitá-lo. Assim vai ser a volta de Jesus. Para Jesus arrebatar a igreja tem que estar com o poder dominante aqui na terra. O Espírito de Deus tem que estar dominando totalmente para operar a ressurreição, ou a volta dele. Então é um exemplo de Cristo. Então como que o poder começou a aumentar? Então Jesus começa o ministério. Então numa palavra diz que Jesus foi impelido ao deserto. Aí o que é impelir? Impelir é, o próprio Espírito de Deus levou Jesus para ser tentado. Impelir é orar com alegria e fazer o que Deus está mandando, ou o Espírito de Deus está mandando. Então Jesus foi impelido, ou seja, ele foi levado. Ele perguntou, aonde eu vou? O Espírito de Deus falou, vai para o deserto. Ele foi com alegria e foi tentado. Então o próprio Espírito de Deus que levou ele para o deserto de ser tentado. E isto fez com que ele fosse confrontado, mas com alegria, impelido por Deus. E ele foi confrontado, um poder satânico, poder de dinheiro, poder do alimento, poder das emoções, e ele sempre foi levando para a palavra. Nem só de pão vive o homem, não tentará o seu teu Deus, não vai ferir a santidade de Deus e vai servi-lo, só a ele prestar adoração. Tudo ele foi respondendo naqueles ataques. Então ele venceu e o poder começou a aumentar. Então na nossa vida é a mesma coisa. Se nós queremos que o poder de Deus aumente, nós temos que passar por esse processo. Qual que é o processo? De você falar, ó Deus, pode me impelir ao mal, à tentação, pode me impelir a ser tentado em tudo, que eu vou enfrentar com alegria. Mas o cristão não ora, o cristão fala, vou expulsar esse demônio, não quero enfrentar essa luta, não, esse problema está difícil. A maioria das igrejas só ora para o problema sair, mas Jesus orou para o problema vir. Você já orou para vir a tentação? Você já orou para vir a provação, para vir o ataque? Porque Jesus foi atacado dessa maneira, mas não caiu. Por que as pessoas caem? Porque ficam com medo de enfrentar. Mas quando a pessoa enfrenta com alegria e impelido pelo Espírito de Deus, ele vence. É a diferença de vencer o mal. E o poder aumenta quando estamos alegres em ser tentado, e não triste ou querer que saia. Então aí o poder de Deus começou a aumentar em Jesus. As igrejas não fazem isso. As igrejas já falam, você virou cristão, converteu, e agora é muita luta, sofrimento, e vai ser provado. Sempre dá aquela palavra de tristeza, de peso, e acha que vai ser algo ruim. Só que esquecem que a palavra impelir é orar para ser tentado, orar feliz para confrontar mesmo e com a cabeça erguida. Então esse foi o primeiro princípio que foi pregado. O poder de Deus aumentou dessa maneira. Então tem cristão que vai arrastando ao longo da vida e o poder não aumenta. Tem o Espírito de Deus, canta, ora, prega, mas está sempre com luta, sempre sofrendo, sempre enfrentando o mal e com tristeza, porque o poder de Deus não aumentou, e Deus não faz mais além do que temos dele. Deus fará tudo, mas segundo o poder que tem em nós. Então muita bênção não vem porque o poder não aumentou, e uma das áreas de Cristo que o poder aumentou foi essa. Depois nós falamos que ele foi pregar pela primeira vez em Nazaré, na sinagoga. Então Jesus leu o profeta Isaías, o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, o ano aceitável de Deus, curar os enfermos, os quebrantados de coração. Hoje se cumpre essa palavra. Então Jesus falou isso. Mas lá dentro só tinha gente de Nazaré, que era os familiares dele, irmãos de José e Maria, parentes, conhecidos. Tanto que fala, mas esse aqui é filho de José, o carpinteiro, está pregando que ele é o Messias. O que ocorreu? Ninguém defendeu ele, nem parente que estava lá, porque tudo era de Nazaré. E a sinagoga era no alto de uma montanha, então eles querem pegá-lo e matá-lo
não foi pregado, eles querem jogar ele lá do alto da montanha, como foi lido nessa semana. Mas Jesus, ele confrontou todo mundo. Jesus veio trazer espada, não paz. Então ali estava parente, pessoa conhecida. Ele não veio trazer paz para as pessoas, ele veio trazer espada, no sentido de que ou tem a palavra de Deus ou não tem. Então ele não achou ruim se os parentes iam ficar nervosos com ele, ou a multidão queria matá-lo. Ele confrontou todo mundo. E aí o poder de Deus aumenta, tanto que ele passa no meio de todo mundo, ninguém nem vê por onde ele vai, e vai para Galiléia. Ninguém vê ele mais naquela região. Então é a outra maneira que o poder aumenta. Se você tiver medo de confrontar, de falar, mesmo parente, se você ficar receoso de dar o testemunho de Cristo, mas o parente vai achar ruim, mas o filho vai achar ruim, o esposo não vai gostar, ou a esposa, o poder não aumenta. Ou você segue a palavra, que é a espada, ou seja, prefere a palavra ou não. Então Jesus saiu de Nazaré, mas não mataram ele. Veja bem, se eles conseguissem matar Jesus, ele ia despencar lá da montanha. Não teria como Jesus ressuscitar, ele ia para o céu de volta, porque a ressurreição dependeria de outras formas de poder que estavam aumentando no ministério. Por isso que o poder foi aumentando gradativamente, até consumar na ressurreição. Mas o poder ali já aumentou, que ninguém viu por onde ele passou. Então ele vai. Deus podia falar, não, deixa o meu filho morrer agora, aí o sofrimento dele vai ser pouco, ele já morre agora, já paga os pecados e leva a maldição da humanidade. Mas não era assim que Deus teria como fazer. Tinha que quebrar as maldições na cruz, tanta coisa que tinha que ser feita. Então ali o poder não estava completo ainda. Então assim é a vida do cristão, vai aumentando na medida que passa essas fases. Mas se parar no meio do caminho, Deus fará segundo o que está em nós. Aquilo que já temos do Espírito de Deus é o tanto de bênção que virá. É igual encher a caixa d'água. Se você liga o registro, fala, não, eu quero só 100 litros d'água, a água está cara, se encher 1000 litros vai ficar caro. Então vou usar só um pouquinho, você vai ter só aquele tanto de água. Vai dar para lavar alguma coisa, mas não vai ter muita água. Então assim é o cristão muitas vezes retém o poder de Deus, e Deus vai fazer o tanto que conseguiu nos dominar. Ele fará tudo, mas segundo o poder em nós. Então nós temos que deixar o poder ir nos dominando. E a forma não é só porque orou, jejuou. A maioria fala, vamos orar, jejuar, que Deus vai derramar poder. Tem pessoa que confunde visitação com aprovação do poder. A visitação, a pessoa pula, dança, alegra, sente até a unção, mas ali é uma visitação de Deus. Agora eu estou cheio da unção, tá não. A unção é aprovação por Deus para o poder aumentar. Visitação é confundido nas igrejas que está cheio do Espírito. Aí vira até, muitas vezes, zombaria. A pessoa dança, pula, fala língua, e os outros incrédulos falam, mas aquele lá fala que está cheio do Espírito de Deus, vê a vida dele agora. Mas ali foi só uma visitação, porque se ele estivesse cheio mesmo, a mudança de vida ocorreria. Então o poder aumenta dessa maneira. Depois foi falado outra área que o poder de Deus aumentou. Chegou o cobrador de imposto perto de Jesus e falou, tu paga imposto? Como para Pedro também. Então Jesus, em outra passagem, ele pega uma moeda e pergunta, de quem é a face dessa moeda? Essa efígie é de César, que responderam para ele. Então Jesus fala, então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, Jesus falando, respeite as autoridades que estão na terra e respeite as autoridades e a palavra de Deus. Devolva o dízimo, a oferta e respeite a Deus, e também paga os impostos, os tributos. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E Jesus então declarou, respeita as autoridades. Então quando ele chega nesse nível de autoridade, mais o poder aumenta. Tanto é que ele vai falando com os saduceus, fariseus, sobre a ressurreição, vai confrontando os sacerdotes do templo, e o poder tende a aumentar.
Aparentemente ninguém percebe que o poder estava aumentando, mas diante de Deus, cada vez mais, Deus estava operando em Cristo cada vez mais, o poder aumentando segundo o Espírito de Deus. Então são fases que Jesus foi passando, que o poder de Deus foi aumentando. E chega então um momento que ele é preso e traído por um beijo, por Judas, e vai ser condenado. Então veja bem que ocorre algo lá na crucificação, duas coisas que ocorrem, que vai ser falado agora, e a principal é a noite, que Jesus quis dizer está consumado. Isso é para nós, principalmente para a volta dele, porque nós temos que chegar no nível de poder para ele voltar. Porque se Jesus voltar agora, não há como ter transformação dos corpos em incorruptível, mas um dia terá. Mas se a pessoa falece, é um salvo, ele vai ser salvo. Nós estamos falando do arrebatamento, da volta dele, como que a igreja será levada para a eternidade. É o poder de Deus aumentando. Então veja que uma das fases é quando Jesus então já está lá na cruz. Então os soldados romanos, eles pegam lá o vinagre, o vinho, vinagre ruim, e fel, ou mirra, que é outra tradução, e tentam dar para Jesus beber. Mas o que quer dizer isto? Então veja bem, se estudar sobre o vinagre, quem usava o vinagre forte, ou vinho ruim, vinagre fermentado mesmo, eram os soldados romanos, porque eles usavam isto para as guerras, para limpar feridas, e colocando um pouquinho de fel ou mirra. Em algumas traduções diz que o fel era retirado lá da vesícula biliar, aquele líquido que produz lá no fígado, vai para a vesícula, joga no duodeno. Então ele tem uma capacidade muito grande de alucinógeno ou anestésico. Então eles misturavam isso no vinagre e potencializava algo que virava uma anestesia, um anestésico, ou entorpecia a mente, que a pessoa perdia os sentidos. Então isso os soldados romanos usavam, igual o doping hoje. Tem os atletas de alta performance que correm, que nada, e muitas vezes tem que fazer os testes de doping, porque muitas vezes eles estão correndo muito, nadando muito, e tem droga atrás disso, remédios que vai se inventando para a pessoa não sentir dor, o músculo ficar mais forte, ou o coração bater menos, e a pessoa correr e nem cansar, é chamado doping. Então, dos primeiros doping que existiu, relatado, é o vinagre com fel, que faz a pessoa não sentir dor, os músculos relaxam, diminui o metabolismo, quer dizer, a pessoa respira menos, coração bate mais lento e vive mais tempo. E a pessoa então fica anestesiado. Então os soldados romanos usavam isso, eles estavam nas guerras, ficava ferido, mas para estender a batalha ou continuar lutando, então eles ficavam lá bebendo um pouquinho de vinagre com fel, anestésico, doping, continuava lutando, mas sem aquelas dores do sangramento, ou dor da espada que cortou, ou alguma dor que vinha. Aí no final da batalha eles faziam os curativos, ou se ainda estava vivo, tentava recuperar a pessoa, mas totalmente dopado. Então quem queria dar o doping para Jesus eram os soldados romanos, estender o sofrimento, ou aumentar o tempo da dor, do sofrimento, ou evitar a dor. Ia morrer, mas sem dor. Mas Jesus não aceitou. Então veja bem a outra coisa que ocorre nos tempos de hoje. Então a maioria de nós não quer enfrentar os problemas, as dores, as decepções, os ataques, ou as discórdias, ou o mal que vem. A pessoa quer dormir, vou tomar um calmante para ver se eu esqueço. Não, eu vou tirar umas férias, não aguento mais a luta. Vou parar de ir na igreja, é muito difícil. E a pessoa fica querendo evitar o confronto, que é sombra e água fresca, entorpecido.
E aí o poder de Deus não aumenta, pelo contrário, acaba, diminui. Mas Jesus foi até o fim com dor, e a pior dor é a asfixia, que é falta de oxigênio, que ele tinha que respirar, e cada vez mais o peso do corpo forçava os pulmões, e a dor insuportável, e o sofrimento. Então ele enfrentou, para quê? Para o poder de Deus aumentar, porque ainda faltava mais uma fase do poder, para chegar ao ponto de Deus ressuscitá-lo, porque senão ele não ia ressuscitar. Se ele tomasse o fel com o vinagre, ia passar mais horas. Aí o que ia ocorrer? Ocorreria que a tradição romana e judaica não poderia passar das 6 da tarde a pessoa preso lá na cruz, porque no sábado ninguém podia trabalhar, é o período da lei. Então eles tinham que quebrar as pernas, os ossos, para a pessoa morrer mais rápido. Mas diz no Salmo 22, não quebrar nenhum dos meus ossos. Jesus não teve nenhum osso quebrado. Salmo 22. E se ele bebesse então vinho ou vinagre com fel, ele não ia sentir dor, mas ocorreria que quebraria a palavra. Eles teriam que quebrar os ossos das pernas dele, para ele morrer mesmo, antes do sol se pôr, que era a lei romana, a lei mosaica, a lei de Israel, a lei do sábado. Então Jesus não aceitou isso, ele cumpriu a palavra. E há uma revelação dos ossos e uma revelação de estar consumado, mas essa parte é mais profunda para a noite. Mas nós temos que chegar nessa parte agora do vinho ou vinagre com fel, que é o entorpecimento, ou a pessoa correr da situação, não querer mais nada, ou não confrontar, ou achar que está tudo ruim. Mas é nesse momento que o poder de Deus aumenta. É na hora das coisas negativas, tudo dor, sofrimento, pensando que não vai ter solução, que o poder aumenta. Então você deve estar com algum problema, dificuldade, não tem mais chance, não tem mais solução. A tendência é escolher o que vai aliviar. A tendência é escolher dormir, ou fugir, ou sair, ou não enfrentar. Aí o poder não aumenta. Então Jesus foi até o fim, mesmo com dor, sofrimento, ataque, peso, ele não desistiu e não ficou entorpecido. Então o entorpecimento é isso, é a pessoa evitar ou não querer enfrentar, ou desistir, ou entregar os pontos, ou achar que está pesado demais. Aí você tem a opção de ficar entorpecido, mas eles vão quebrar os seus ossos depois. A quebra dos ossos é uma profecia, mas você pode evitar enfrentando e indo até o fim, porque isso que vai nos levar ao dia do Senhor que se aproxima. Ele vai arrebatar a igreja e seremos transformados em corpo incorruptível igual o dele. Jesus ressuscitou, é a primícia da ressurreição, mas a igreja vai ressuscitar também, ou quem estiver vivo vai ter o corpo transformado, e quem já faleceu e está com ele em glória terá o corpo transformado à semelhança dele, e o poder de Deus vai manifestar poderosamente. Mas quem já faleceu não vai ter o corpo transformado? Terá. Mas por quê? Porque Jesus já pagou o preço para todos nós. Mas para ele vir na terra, para buscar a igreja tem que estar na unção. É isso que muitos não entendem. A igreja tem que estar preparada para a ressurreição, porque quem já está lá no céu já está perfeito para ser transformado, já foi salvo. Mas quem está aqui na terra não está perfeito, mas pode o poder de Deus aumentar, ou o Espírito de Deus nos dominar, mesmo em corpo incorruptível, ou corpo corruptível. Mas se o poder de Deus aumentar, vai falar, está consumado, Senhor. Então quando Deus ouve isso, Jesus voltará. Então é uma revelação que vai ser pregada. Mas temos que saber o que nível que nós estamos de enfrentar o sofrimento. Então nessa manhã você vai falar, Deus, ocorra o que ocorrer,
Não vou desistir, não vou chorar, não vou fugir, não vou abandonar, não vou reclamar, não vou querer ficar entorpecido. Vou enfrentar com a cabeça erguida, seja o que for, e o poder aumentará e você terá a solução. E isso faz parte também para a volta de Cristo, amém? Então essa é mais uma fase, e a revelação final é para o culto da noite, que tem a ver com a volta dele. Então pode bater as palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Então fique de pé e vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos nesta semana, nesta campanha. Deus fará tudo, muito mais além, segundo o poder que opera em nós. Que teu Espírito venha nos dominar, dia após dia. Sabemos que não passamos de trapo, de verme, que somos corruptíveis ainda, mas o teu Espírito pode nos ajudar, dia após dia, ao poder de Deus aumentar em nós, e a carne sendo dominada, o homem adâmico, e andarmos no Espírito para a volta do Senhor, ou se Deus o chamar, mas que a igreja aqui na terra, na volta dele, esteja consumada, ou seja, o poder dominando o Espírito de Deus, para a volta do Senhor que é tão próxima. Ó Deus amado, opere nesta manhã, mais esta etapa profética, e a todos que também virão no culto da noite, para completar esta campanha que está sendo feita ao longo dessa semana. Pai amado, nos perdoa de todo o pecado, de todo o mal, nos perdoa, Pai, de toda a iniquidade, de toda a carnalidade, nos perdoa, Pai, de tudo que é negativo, profano, satânico, carnal. Nos ajuda a andar no Espírito, nos ajuda, Pai, a fazer a tua vontade, nos ajuda, Pai, a fazer o que tu pedes, a fazer a tua obra, a fazer a tua vontade. Nós temos certeza, Pai, do milagre. Abençoa todos nessa manhã profética, e que todos possam também vir, a todos que estão sendo chamados para completar a noite, o que é a unção aumentada, quando declaramos, Pai, está consumado. E assim há uma revelação sobrenatural para a igreja, que é dos últimos tempos. Nos últimos tempos, cada vez mais a palavra vai se esclarecendo, cada vez mais vai se aproximando, porque é só um pouquinho de tempo que resta. Ó Deus amado, que a igreja torne realmente santa e gloriosa, nos livra de todo o pecado, de todo o mal. Senhor, que jamais venhamos aceitar o sistema romano, que é o vinagre amargo, e o fel, que é entorpecer para arrastar o problema, ou não ver o problema, ou nem sentir o problema, ou fugir do problema, de maneira alguma. Porque se nós corrermos, os ossos vão ser quebrados, mas se nós enfrentarmos, há uma profecia que o poder aumenta abundantemente para a volta dele. Ó Deus amado, e Deus fará muito mais além, segundo o poder que está em nós. Louvado o nome de Jesus. Opere nesta manhã profética, Pai. Opere tão grande avivamento, tão grandiosa obra de evangelismo. Ó Pai amado, abençoa todos que vieram nessa manhã, em nome de Jesus. Nos livra do mal, nos livra do pecado, nos livra, Pai, de toda perturbação, toda influência da carne, do inimigo, toda influência do inimigo e de toda cilada satânica, de tudo que tenta ferir a nós, ó Pai, para o poder de Deus não aumentar. Que venhamos trilhar o caminho do Espírito de Deus, para o poder de Deus aumentar. Nos ajuda, Pai, dia após dia, nos cobre com teu sangue. Só aceitamos o que é o propósito de Deus na nossa vida. O que é contrário ao propósito de Deus, tire dos nossos caminhos, ó Pai. Só aceitamos a tua mão sobre nós, o poder do teu sangue, o poder da tua palavra. Nos ajuda, ó Pai, a fazer a tua vontade, a fazer o que tu pedes. Nos ajuda grandissimamente, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar o santo nome de Jesus. Irmãos e irmãs, então agora vamos ungir a todos, para que o Espírito de Deus
ajude ou lhe ilumine e lhe dê condição para o poder de Deus aumentar na vossa vida, que é a palavra pregada. Agora nós é que temos que deixar Ele atuar nesse princípio que Cristo fez. Então pode fazer uma fila aqui que já vamos ungir a todos, e à tarde, 6 da tarde, a igreja abre de novo para orar. 7 horas começa o último culto, que é uma revelação que nunca foi pregada. Então quem quiser seguir, venha de novo. Então vamos orar para todos.